Bom, uma introdução aos LCD. O que são os LCD? São, como o próprio nome diz, displays de cristal líquido. Eles são amplamente utilizados na indústria, no nosso dia a dia mesmo, e nesse caso mais especificamente em kits didáticos, em kits de montagem e testes em laboratórios. Ele é um grande diferencial em qualquer projeto, porque ele pode indicar os parâmetros que a gente vai utilizar e algumas informações diversas. Bom, ele é um dispositivo bastante simples e está dividido em dois principais grupos, os LCDs a caracteres e os LCDs gráficos. Os LCDs a caracteres são bem mais simples, são dispositivos é, que podem ter uma iluminação traseira que a gente chama de backlight, e eles são bastante simples. Ainda assim, são muito utilizados e são principalmente para exibição de caracteres e informações escritas que não precisam de gráficos. Como o próprio nome do LCD gráfico diz, que nos dá algumas imagens mais gráficas, uma nitidez um pouco maior, e as configurações deles são diferentes com a questão da imagem. Bom, é, ainda é bastante utilizado no nosso dia a dia. Algumas das principais aplicações que a gente pode ver, principalmente os LCDs, caracteres, que é o nosso foco da videoaula, são principalmente em kits didáticos, é, para utilização em laboratórios, em faculdades, em escolas. Eles podem nos trazer mais informação sobre com o que a gente está mexendo, com os dispositivos, e trazer informações sobre os programas, os códigos que a gente está escrevendo. Eles também são utilizados, os LCDs, em instrumentos de medição, como a gente pode ver aqui, num tacômetro. É muito utilizado, ele é muito simples. A utilização de um LCD traz informações de uma maneira mais rápida. E também em instrumentação caseira, que a gente faz trazendo alguns componentes e fazendo alguns, como por exemplo um termômetro caseiro. A utilização de um LCD é bastante útil para trazer as informações que a gente está medindo para o nosso visual. Aqui a gente tem as conexões e a pinagem do LCD e do processador, do microprocessador que a gente vai, o microcontrolador que a gente vai utilizar. Esse a gente vai estar utilizando de um display com 16 por 2, e ele tem 14 pinos ou 16. A utilização fica por conta do LED backlight, que a gente vai utilizar os pinos 15 e o 16, conforme a gente está vendo aqui, para fazer a iluminação dele, se necessário. Bom, são então 14 pinos de acesso sem iluminação backlight ou 16 pinos de acesso com iluminação backlight. Vou passar pino por pino falando qual a função dele e um pouco mais para frente como que a gente configura ele para poder utilizar. São então 8 pinos de dados, conforme a gente pode ver aqui, do 7 ao 14. São 3 pinos de controle, que aqui a gente tem do 4 ao 6, e 3 pinos de alimentação, que a gente tem do 1 ao 3, conforme a gente pode ver aqui. E os pinos 15 e 16 para a utilização do backlight, se a gente tiver um LED com um LCD com backlight. Bom, vou falar então sobre cada pino, a função dele. O pino 1, o pino 2 e o pino 3 são dedicados à alimentação. O pino 1 é aterrado, é o VSS, seria a nossa alimentação negativa, no caso seria o nosso GND. O pino 2 é o nosso VDD, normalmente em 5 volts, para esses LCDs do tipo caractere. E o pino 3 ele é utilizado para configuração com o potenciômetro, que vai ser explicado um pouco mais à frente como é instalado e como é configurado com o microcontrolador. É, ele, é, ele é ligado também à nossa alimentação de 5 volts, mas ele tem um potenciômetro nessa ligação,
e ele é destinado ao contraste do nosso LCD. Então, conforme a gente quer alterar o contraste ou não do nosso LCD, a gente vai alterando o valor do potenciômetro. Bom, o pino 4 é o seletor de registro. Então isso quer dizer que quando esse pino está em nível lógico baixo, os dados que são enviados para o LCD, eles são tratados como comandos, o que a gente pouco vai utilizar. E os dados com leitura de dados, por exemplo. E quando esse pino está em nível lógico alto, os dados são tratados sempre como caracteres, tanto para leitura como para escrita. Então a gente vai utilizar, na maioria dos casos, o pino 4 no valor nível lógico 1. Bom, o pino 5 ele comanda se vai ser de leitura ou gravação, a operação do LCD. E então, quando ele está em nível lógico alto 1, ele é de leitura, e em nível lógico baixo, ele é gravação. Bom, o pino 6, que é o Enable, ele vai habilitar os comandos do LCD na borda de descida. Então ele é utilizado para iniciar a transferência dos comandos ou dos caracteres, dependendo do código, do nível lógico que vai estar o pino 4, para poder para saber se o LCD vai estar ativado ou não. Então ele vai iniciar a escrita no display quando for do nível lógico alto para baixo, e para ler as informações, no modo de leitura das informações do LCD, ele vai estar uma transição do nível lógico baixo para o nível lógico alto. Então, depois do pino 6, a gente tem dos pinos 7 ao pino 14. Aqui a gente tem, isso é uma configuração específica, isso a gente vai alterar ou não, conforme o código que a gente vai escrever, e vai ser abordado um pouco mais para frente como que a gente vai trabalhar com esses pinos de dados, e trabalhando com a operação do LCD em si, e o modo que a gente vai operar. Eles são os pinos, os barramentos de dados. Então, a gente pode trabalhar com 8 ou com 4, que vai ser abordado mais adiante. Então, a gente também tem os pinos 15 e 16, que a gente tem a configuração do anodo e do catodo, para ativar a iluminação traseira do nosso LCD, caso exista. Para fazer essa conexão, a gente não pode ligar o pino 15 diretamente à alimentação, a gente tem que aguardar, a gente tem que trabalhar ele com um resistor entre a alimentação de 5 volts e a entrada do pino 15, para que não haja um excesso de corrente no nosso LCD. Bom, o LCD normalmente vem com esses pinos não trabalhados, eles são apenas conexões, e principalmente para kits didáticos, por exemplo, a gente pode realizar a soldagem de entradas para facilitar na utilização com jumpers. Isso vai facilitar bastante, principalmente em kits didáticos, até em utilizações caseiras, caso tenha necessidade de fazer a troca da configuração do nosso LED, do nosso LCD. Então é importante que a gente tenha essa possibilidade de soldar um borne de entrada para poder trabalhar melhor com o nosso LCD. Bom, a gente tem também aqui ao lado a configuração do nosso microcontrolador. A gente vai trabalhar nessa videoaula com os microcontroladores da família PIC16. Então, nesse caso, isso vai variar para o seu microcontrolador qual vai ser a utilização que você vai dar para o seu LCD. Então você vai ter esse seu microcontrolador diferente para cada caso, e é importante sempre olhar o datasheet dele para a gente poder analisar e ver como que vai ser realizada essa pinagem, esse interfaceamento com o nosso LCD. Para esse caso a gente está usando da família PIC16, mas isso pode variar de função que você quer dar para LCD para outro. Bom, aqui a gente tem as instruções, é uma tabela
com como a gente vai trabalhar as instruções do nosso na programação em si, no código, que a gente não vai entrar em muitos detalhes nessa videoaula. Como que a gente vai trabalhar, como que a gente tem a tabela de instruções um pouco mais extensa para o que a gente quer. Então a gente tem algumas configurações iniciais que a gente tem que utilizar no nosso código. No caso, a gente tem que limpar o display, a gente tem que configurar como que o cursor vai andar, se ele vai estar piscando ou não, como que vai ser o funcionamento dos caracteres, se eles vão ser deslocados para a direita ou para a esquerda, o modo da utilização, se ele vai ser com 8 bits ou 4 bits, que é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, além disso, a gente pode também ter algumas funções, como essa aqui, dessa parte do F. Como, qual vai ser o tamanho, qual vai ser a altura do caractere em si, que a gente pode ter caracteres de 5 por 7 pixels ou 5 por 10 pixels, que são caracteres um pouco maiores. Então, todas as instruções devem ser ativadas ou configuradas na inicialização no código do nosso LCD para execução dele. E isso a gente pode simular previamente com alguns softwares como o Proteus e o LabX, o MPLabX, para a gente poder simular previamente e prever como que vai ser o funcionamento do nosso LCD na parte mais real, na parte física mesmo. Bom, é importante que a gente considere o atraso do nosso LCD, porque quando a gente tem a inicialização, ele vai trabalhar sempre com o código, vai trabalhar com o atraso. Então é importante que a gente respeite essa limitação do tempo do nosso LCD. Ele tem um tempo diferente com a sincronização com o microcontrolador. Então, independente da velocidade do pique, existe um tempo mínimo que você tem que respeitar com o LCD para ele poder funcionar. Então a gente tem a limitação do LCD, se a gente não respeitar essa limitação, não vai funcionar. E é importante a gente sempre olhar o datasheet para analisar para aquele LCD específico qual que vai ser o tempo de delay que a gente vai ter que aplicar no nosso código. Essa é uma tabela com alguns tempos de atraso para a gente colocar no nosso código, mais usuais, um pouco mais práticos. Caso não seja possível encontrar o datasheet daquele LCD para trabalhar e seja alguma urgência ou algo do tipo. Então, para a gente poder, após toda a função que a gente colocar e a gente ver o que a gente quer dentro do código, a gente precisa considerar o atraso e colocar um atraso no código, respeitando o tempo de funcionamento do nosso LCD. Bom, a gente tem alguns modos de operação. A gente tem o modo série e o modo paralelo. Eles apresentam algumas desvantagens e algumas vantagens com relação à utilização deles. No modo paralelo, a gente vai ter apenas um pino para a entrada dos dados. Então, a principal vantagem do série é a economia de pinos de entrada. Como a gente pode trabalhar economizando alguns pinos, mas a gente tem a desvantagem que é um pouco mais lento, é mais lento do que com relação ao paralelo. Então a gente vai transmitir byte a byte, não vai ser algo muito rápido. Em comparação ao paralelo, que a gente envia do transmissor para o receptor os 8 bytes ao mesmo tempo. Então o paralelo ele tem uma velocidade mais rápida, ele tem um modo de trabalho mais avançado, mas ele ainda assim pode ser um pouco mais caro e ele vai, sem dúvida, conforme já explicado ali, os pinos, ele vai utilizar ou os 8 ou os 4 pinos que a gente vai ter disponíveis. Na utilização do LCD no modo paralelo, a gente pode ter os 8 pinos de dados acoplados ou apenas 4, e isso vai ser setado no nosso código
e para nossa utilização, como que a gente vai querer que seja utilizado o nosso LCD. Ele pode ter um modo de 8 bits, ele pode ter um modo de 4 bits. Quando a gente trabalha com a transferência em 4 bits, que é bastante usual até, principalmente para testes, para a gente analisar de uma forma mais didática, a gente vai ter que setar ele para trabalhar com o que a gente chama de nibble, que é quando a gente trabalha com 4 bits por vez. Então esses 4 bits vão ser enviados paralelamente e eles vão formar uma linha com 8 bits, que vai ser a nossa informação, o nosso dado. Bom, a gente tem o interfaceamento com o PIC. É muito importante que a gente siga isso de uma forma bastante, como eu posso dizer, com uma forma bastante séria, com bastante atenção, que é a configuração em si e como que a gente vai querer usar. É importante a gente prestar atenção no que a gente vai utilizar no código e o que a gente vai utilizar no nosso na nossa conexão, no nosso interfaceamento da LCD com o PIC, porque se a gente não trabalhar disso da maneira certa, ele não vai funcionar, porque ele vai ter alguns dados que não vão estar naquela linha que a gente que a gente planejou, e ele simplesmente não vai funcionar. Como que a gente trabalha aqui? No pino 1, como informado, a gente tem o VSS e o VDD. A gente vai ter a alimentação de 5 volts aqui no pino 1, pino 2 aqui no pino 2 o pino 1 a gente vai ter ele aterrado, aqui o pino 2 a gente vai ter o VDD. Aqui a gente vai ter o nosso RW, que é o nosso modo setado no terra também, porque é importante que a gente trabalhe e a gente aterre ele e deixe ele no nível lógico baixo para trabalhar do modo que a gente quer, no caso que vai ser de gravação, que a gente não vai ter a leitura de dados informados no LCD, nesse caso, também vai ser aterrado. Aqui a gente trabalha com o pino 3, que vai ser com relação ao contraste, e aqui a gente vai trabalhar com a alimentação, e aqui a gente vai ter um potenciômetro com valores entre 10 e 20K, para a gente trabalhar com um contraste dele. Bom, aqui a gente vai ter o interfaceamento dos pinos, que a gente vai utilizar isso no código. A gente precisa trabalhar com isso previamente e planejar como que a gente vai fazer essa conexão. Então a gente conecta, nesse caso em específico, aqui isso vai variar sempre do que você quer, do como você vai querer o seu interfaceamento, mas a gente vai ligar aqui a parte de dados do microcontrolador na parte de dados do barramento do nosso LCD. Então, se a gente for configurar aqui da porta 0, RB0, para o nosso D4 aqui, a gente tem que configurar no nosso código que essa vai ser a utilização dessas portas, então que elas vão estar conectadas. E assim a gente pode, através disso, nesse caso a gente vai trabalhar com os nibbles, com vias com 4 dados, com dados com 4 linhas por vez, vão ser enviados paralelamente. E bom, essa é praticamente como a gente vai trabalhar o interfaceamento no PIC. É muito importante que, conforme já citado, a gente preste atenção no código que a gente vai escrever, e é importante a gente manusear o LCD com bastante cuidado. Não são elementos muito simples, são elementos que exigem um pouco mais de cuidado na hora de trabalhar, principalmente em faculdades, em escolas técnicas, que a gente tem uma utilização deles maior por mais gente. Bom, esses são as funções e como a gente trabalha com o LCD, e muito obrigado pela atenção.